De volta com o CBN Campinas, 10h41, e a gente recebe agora o deputado federal Vinícius Poit, do Novo, que é o pré-candidato do partido ao governo do estado. Bom dia, deputado. Obrigada por atender a CBN Campinas. O senhor está... Isso, microfone. Não, ainda não, deputado. Agora foi. Vamos lá. Bom dia. Agora foi. Bom dia, Lília, Paradela e todos os ouvintes da CBN Campinas. É um prazer estar com vocês aqui. Deputado, o nome do senhor é o nome aí que pretende, né, disputar as eleições ao governo do estado de São Paulo no ano que vem. Pelo que a gente tem acompanhado aqui no cenário político, mais uma vez as eleições devem ser marcadas por uma grande polarização entre esquerda e direita. O seu partido é um partido ainda de uma história recente, ainda, né, está construindo a sua trajetória política. Como é que o senhor pretende ocupar um lugar de destaque em meio a essa situação, a essa polarização tão grande? Lilian, eu gosto de mostrar o resultado do mandato e o quanto essa polarização não traz resultado e faz mal para o Brasil. Essa polarização, esse extremismo político de ambos os lados trouxeram o Brasil para onde a gente está hoje. Trouxeram essa gestão desastrosa da pandemia, não só por parte do governo federal, mas polarizações em governos estaduais, em municípios, quando na verdade a gente tem que focar na solução, Lilian. Durante o meu mandato, foi assim que eu consegui aprovar o marco de startups, a conectividade para as escolas, para o campo, regularização fundiária urbana e assumir a coordenação da bancada paulista. Pela primeira vez, um deputado de primeiro mandato assume a coordenação da bancada, que são 70 deputados, 3 senadores, no voto, com voto de PSL, PSDB, MDB, PT, PSOL, por oferecer o diálogo. Então eu acho que, diante de um cenário tão polarizado, existe uma maioria silenciosa dos paulistas que querem uma opção de diálogo, uma opção que saia um pouquinho de Twitter, de Instagram, de Facebook, YouTube, buscando like e trabalhe pelo paulista, trabalhe para dar resultado. Esse é meu perfil, é assim que eu me coloco, diferente dos outros concorrentes nessa pré-candidatura ao governo do estado. Deputado Vinícius Poit, muito obrigado por participar aqui do CBN Campinas. Muito bom dia, Flávio Paradela. Falando sobre a concepção do Partido Novo e o que ele vem apresentando até agora, conseguindo vereadores, conseguindo deputados, como o caso do senhor, conseguindo também deputados federais. Qual é o tamanho do estrago feito para o Partido Novo com a política econômica liberal de alguém como Paulo Guedes, que assumiu com expectativas de muitos liberais? Como assim? O próprio Partido Novo sempre se citou, mas a política econômica desses últimos 3 anos vai muito diferente do que sempre pregou Paulo Guedes, mas para a cabeça do cidadão, ele é um liberal e o Partido Novo é liberal. Qual é o tamanho desse estrago para o partido? Olha, Paradela, primeiro que eu acredito que cada vez mais, né, as pessoas estão vendo que não tem nada de liberal nesse governo, né? Um governo que promete privatizar, não privatiza. Promete enxugar o Estado através de uma reforma administrativa séria, até agora, nada. Promete diminuir ministérios, aumenta ministérios. Promete não fazer troca com o Centrão, faz troca com o Centrão. Então não tem nada de liberal um governo desse vai de mal a pior. E aí o estrago não é para os liberais ou para o Novo, o estrago é para o Brasil. O estrago é para o brasileiro que acreditou em tanta coisa, em tanta promessa e foi enganado, né? O famoso caso do estelionato eleitoral. Tanto que pessoas do próprio governo já saíram, né? Algumas pessoas, alguns heróis ainda continuam lá tentando fazer alguma coisa boa, mas a maioria já saiu porque viu que não vai vingar nada com esse presidente. Então a gente segue dando exemplo no nosso mandato, segue olhando o exemplo do Romeu Zema no governo de Minas Gerais, que é o que é possível a gente fazer no governo do estado de São Paulo. Mas te dou razão no ponto de que, puxa, a gente acreditou que o Paulo Guedes ia realizar tanta coisa, ia dar um bom exemplo de um liberal. Infelizmente, a gente se decepcionou, mas acho que está na cara, cada vez mais para o brasileiro. E como você disse, né, o partido agora com deputados estaduais, federais, prefeito de Joinville, governador e vereadores representados, né? A gente está representado aí em Campinas pelo bravo vereador Paulo Gaspar,
que vem trabalhando duro aí na cidade, né, trabalhando, revogando leis inúteis e a favor de quem gera emprego. Ainda falando Esse é um liberal. Ainda falando um pouco sobre esse contexto político, o Novo teve aí um certo impasse em relação ao seu posicionamento, em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive sobre a situação do impeachment, né? O João Amoedo, que era o fundador do Novo, na verdade, queria o impeachment, queria apoiar o pedido de impeachment, parece que o governador Zema já não era tão favorável. Hoje existe um posicionamento claro do partido, uma orientação ao partido em relação ao governo federal e também a sua posição. Qual é hoje a sua posição? É completamente de oposição ao governo do Jair Bolsonaro? Lilian, existe um posicionamento claro do partido, que inclusive foi divulgado, a favor da abertura do processo de impeachment. Esse é o meu posicionamento também. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que a gente mandou requerimento de informação, não foi respondido. A gente mandou representação no TCU. A gente mandou pedido de CPI para falar sobre a ABIN e sobre as dúvidas que a gente tinha. Nada é esclarecido. Na CPI que está aberta da pandemia, não se esclarece também o caso da Covaxin ou outras dúvidas que temos sobre o governo. Aí eu acho que vale aquela máxima que todo brasileiro conhece bem, que é quem não deve, não teme. Por que que o presidente não esclarece? A abertura de um processo de impeachment é um próximo passo para que seja ainda mais investigado e julgado. E pode ser que ele não seja julgado culpado, mas se for, ele tem que pagar por isso. Então, quem não deve, não tem. O presidente não deveria ter medo de enfrentar nenhum questionamento, nenhum requerimento, nenhuma CPI e nenhum processo de impeachment, se ele não fez nada errado. Esse é o posicionamento do partido, é o meu posicionamento. A gente tem que tomar cuidado para não ficar preso somente nessa pauta e nesse discurso e esquecer de tudo que tem que andar no Brasil. Por isso luto lá pela reforma tributária, pelas privatizações, pela reforma administrativa séria, o fim dos supersalários que a gente já conseguiu passar na Câmara, os projetos que eu já citei que foram aprovados. Mas nem por isso a gente vai deixar de investigar e de punir quem fizer coisa errada ou passar pano para quem não está fazendo o que combinou com o povo brasileiro. Esse é o nosso posicionamento nesse ponto, Lília. E, deputado, o partido que surgiu de uma maneira, né, até meteórica na última eleição, uma eleição realmente diferente, mas João Amoedo, naquela disputa, ficou à frente de Marina Silva, de Henrique Meirelles, de Álvaro Dias, próximo de Geraldo Alckmin, nomes importantíssimos, tá? O número não foi assim tão expressivo, mas a situação do partido e do candidato Amoedo foi extremamente expressiva por ficar à frente dessas pessoas antigas na política. Dessa forma, a gente ficava numa expectativa de ele se tornar um líder, né, dessa nova política. É meio difícil falar essa palavra, até nova política agora, mas ter essa liderança. E agora a gente sabe que ele não deve participar da eleição no ano que vem. E há também algumas rusgas dentro do Partido Novo. Hoje a grande estrela do Partido Novo é Romeu Zema, o governador de Minas Gerais. Não tem como, é o principal cargo executivo sendo aí celebrado dentro do Partido Novo com o Romeu Zema. Como é que tá essa composição política? Porque uma coisa ajuda a outra. Tendo um candidato à presidência, tendo um candidato à reeleição em Minas Gerais, tendo um candidato aqui em São Paulo com o nome do senhor. Olha, eu também acompanhei desde lá de trás, rodei algumas cidades do interior de São Paulo junto com o João em 2018, fizemos uma bela campanha e conseguimos um bom resultado. 2020, tivemos alguns desafios nas eleições municipais, em determinações de diretórios, elegemos vereadores pelo Brasil inteiro, o prefeito da maior cidade de Santa Catarina, então foi positivo. Poderia ter sido melhor? Poderia, com certeza. E a gente revisitou tudo que a gente poderia evoluir e melhoramos para 2022. O processo seletivo mudou, aonde vai ter diretório, pensando já em 24, também mudou, o partido evoluiu. E é nas crises, nas dificuldades que a gente melhora, com bastante humildade. A questão do João, fiquei super animado, apoiei, divulguei quando ele se colocou como pré-candidato, aprovado ali no processo seletivo. Depois senti demais
a sua desistência. Mas, acompanhando a sua postura e entendendo que ele está disposto, inclusive, e ele já tinha falado isso, a abrir mão de uma possível candidatura para apoiar uma terceira via. Agora é hora de união. Então, é uma pena o Novo não ter o seu candidato próprio, não ter o João nesse pleito. Se o Novo decidir ir assim e não tiver candidato, que apoie uma terceira via. Essa é a minha opinião e eu entendo que é da maioria do partido. Não dá para ficar sem candidato à presidência da República. Não dá para ficar solto isso, né, diante dessa polarização. Obviamente, essa terceira via não é Lula, óbvio, não é Bolsonaro, não é Ciro, e a gente precisa encontrar alguém que se coloque à disposição. A dificuldade, para dela que eu vejo, é a falta de nomes já no pleito. Todo partido está brigando. Pega o PSDB, vai ter prévias. Pega o DEM, é o Mandetta, não é? Aí tem a questão do Rodrigo Pacheco agora, né? O Moro, que uma hora parece que vem, parece que não vem. Eu acho que seria um ótimo nome, que traz credibilidade, combate à corrupção, é tudo que a gente está vendo, não só nesse governo, mas como no governo do Temer, do PT e por aí vai. Mas a gente precisa dos nomes que apareçam logo. Não vai todo mundo entrar numa sala, né, e fazendo alusão à escolha do Papa, saiu uma fumacinha branca, abemos terceira via. Não vai ser assim. A gente precisa colocar os nomes à disposição e a população, conforme as pesquisas forem acontecendo, as oportunidades de debate forem acontecendo, a população vai escolher o nome mais forte. É isso que eu acho que está demorando. E quanto mais demora, mais a gente favorece essa polarização que a gente vê aí. Mas essa articulação política, né, essa coesão, a gente percebe que é muito difícil de conseguir, seja na esquerda, seja na direita. Parece que essas brigas internas, essa disputa pelo poder, ela complica muito esse cenário. E o Partido Novo não fugiu a essa regra nesse sentido de também haver algum tipo de racha. Teve até, né, o Felipe Sabará, que foi expulso do partido. É de fato, Poit, muito difícil conseguir essa articulação para conseguir defender uma bandeira, para conseguir uma coesão de ideias e seguir adiante na trajetória política? É difícil, tem resistência, Lilian, concordo com você, mas é possível. Está lá o que o Zema fez em Minas, está lá o que a gente fez no nosso mandato lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. É possível a gente ganhar essa eleição para o governo do Estado de São Paulo, é possível a gente ter uma terceira via, mas precisa de paciência, de resiliência, de diálogo. As pessoas hoje não estão disponíveis para escutar umas às outras. Ou você concorda 100% comigo, ou você é petista, ou é bolsonarista, ou é traidor, e aí o pau quebra, entendeu? Isso acontece em todo lugar, dentro de casa, na família e dentro do próprio Partido Novo também. Mas se a gente encarar isso como uma oportunidade de evoluir, de exercitar o diálogo, mas precisa ter esforço, precisa ter vontade para fazer isso. A gente consegue sair do outro lado mais forte. Eu estou fazendo a minha parte, estimulando meus colegas de partido, né, buscando dar o exemplo na liderança desse processo como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, aqui no nosso estado, que é o motor do nosso país, para inspirar os outros estados, para inspirar o resto do partido também. E eu acho que isso é possível. Mas, se a gente tem dificuldade até dentro de casa, imagina na política brasileira. Agora, se todo mundo trabalhar com menos polarização, menos extremismo, mais disposição para escutar o outro e focar no que nos une, gente, não somente no que nos separa, a gente pode conseguir. Deputado Vinícius Poit, dentro dessa resiliência, então, como político, como pré-candidato ao governo de São Paulo, queria saber dessa informação que foi anunciada ou revelada pela Folha de São Paulo, de que o senhor recebeu um convite do deputado estadual Arthur Duval, do Patriota, o Mamãe Falei, né? Que também é pré-candidato ao governo de São Paulo, foi muito bem votado lá para a prefeitura, sai bem nas pesquisas que já estão apontadas agora para o Palácio dos Bandeirantes, de que ele teria convidado o senhor para ser, na verdade, o vice para 2022 nessa disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Teve esse convite, o senhor está pensando, ou essa resiliência é, vou ser candidato, vou ser o cabeça de chapa? Obrigado pela pergunta, Paradela, mas não teve o convite, né? Eu fiquei sabendo junto com você e pela imprensa. O que é ruim, porque a política a gente se faz com diálogo, com conversa.
o Arthur tem meu telefone, tem meu WhatsApp, é só me ligar. Né? Não teve convite. De vez em quando a gente troca mensagem, a gente até falou, poxa, vamos nos reunir para falar sobre o cenário, mas isso daí fica até parecendo que é alguma estratégia. Sabe aquele negócio na adolescência, quando você fala assim, ó, eu tô namorando, mas falta avisar a outra parte. Então, esse convite não existiu. Eu respeito o trabalho do Arthur, acho importante, acho que tem que ter diálogo, mas se ele quiser fazer parte desse projeto, se tiver alguma possibilidade de a gente fazer alguma coisa junto, primeiro tem que definir que partido que ele vai estar. Porque, inclusive, os partidos cogitados por aí, que utilizam fundão eleitoral, mas eu não vou utilizar a minha candidatura. Mas a sua candidatura majoritária vai puxar uma chapa. Não dá, a gente está disposto a dialogar. Inclusive, o próprio João já falou, o Diretório Nacional já falou que o Partido Novo está disposto a dialogar com os outros partidos, porque senão nós vamos conseguir vencer como terceira via. Mas topa não utilizar fundo eleitoral? Topa reduzir estrutura? Né? Ou a sua candidatura vai ajudar a eleger outros caras que defendem o fundo eleitoral? Então, essa definição por parte dele, né, passar o telefone e ligar, essa definição por parte do Novo é pré-condição para qualquer coisa. Enquanto isso, a gente segue firme, né, sempre trabalhando duro, o nosso time está cada vez se fortalecendo mais, plano de governo nascendo, em breve novidades sobre o plano de governo, e todo o diálogo vai ser bem-vindo, contanto que princípios e valores sejam respeitados e sem meio termo, né? Tem coisas que são inegociáveis. Por conta disso, sigo como pré-candidato, firme. Teremos um Zoom aí com todo o estado de São Paulo na terça-feira que vem. Hoje saiu uma reportagem importante numa revista aí de grande circulação no nosso estado sobre a nossa pré-candidatura, mas sempre aberto para dialogar com quem compartilha dos mesmos princípios e valores. E a outra parte também tem que perguntar se o contrário seria aceitável, né? Se aceita ser vice também ou está em alguma outra posição na chapa. Vinícius Poit, rapidamente, que o nosso tempo está estourado, mas se o telefone tocar agora há pouco, mamãe falar com você, rapidinho aí, e tiver esse convite, aceitaria ser vice ou é irredutível, será cabeça de chapa, será candidato ao governo de São Paulo pelo Novo? Novamente, né? Estou como pré-candidato ao governo de São Paulo e vou seguir assim até o fim. Se não tiver ninguém, converse com a gente dividindo os mesmos princípios e valores. Não dá, primeiro que ele precisa de um partido. Não dá para ser candidato sem partido. Está disposto, quer vir para o Novo, por exemplo? A gente não pode abrir mão de princípios e valores para estar num PSL ou para estar num outro partido só pelo tempo de TV ou por alguma outra condição. Então, isso parte de uma definição dele antes e do próprio Partido Novo. A gente não pode ter projeto pessoal acima de projeto de país ou de Estado. Por isso, sigo firme nessa pré-candidatura, com disposição a diálogo, a quem quiser se juntar, que compartilhe desses princípios e valores. A definição de quem vai ser senador, de quem vai ser governador, de quem vai ser vice, deputado federal, deputado estadual, a gente vai compondo ao longo do tempo. Mas, por enquanto, a gente carece de exemplos que têm compromisso, princípio, valor, entrega concreta, seriedade e instituição, que é o que a gente tem aqui no Novo. Não dá para a gente ser incoerente e sair correndo agora, fazendo aliança, mesmo com partidos que abrem mão do que a gente acredita. E no caso do Arthur, é importante ele definir um partido que ele se filie para depois a gente ter qualquer tipo de conversa. Vinícius Poit, pré-candidato ao governo do estado pelo Novo, deputado. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço, Paradela, Lilian, sempre à disposição para voltar aqui na CBN e ter proximidade e prestação de contas do mandato com o cidadão. Falta transparência na política, a gente está aqui para dar um exemplo. Muito obrigado. São 11 horas, 1 minuto. Daqui a pouco a gente volta.